Amém? Vamos orar pelo pregador. Ele veio com a Bíblia infantil, não sei porquê, mas ele veio com o som de Davi. Aleluia. Pastor, a Bíblia diz que tem que ser como criança para entrar no céu. Amém. Né? Ele estava bem infantil. Vamos estender as nossas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eis aqui o teu servo, Pai, usa o teu filho como instrumento, como uma ferramenta, como um canal de bênção, Senhor, no nome de Jesus de Nazaré, Pai. Que o teu filho possa ser usado e ousado na tua presença, no nome de Jesus. E não esquece de fazer aquele convite, né, nas nossas redes sociais. Glória a Deus. Amém. Estou aprendendo esse negócio de rede social ainda, mas, né, tem pessoas nesse momento assistindo, tem pessoas que vão assistir depois. Então você que está assistindo agora, curte aí, né, toca lá o sininho, dá o like, faz tudo que for possível para se enganjar, compartilha. Vai lá, se inscreve. Né? Com certeza, né, pastor Marcelo está um pouco desatualizado nisso, mas você que está vendo está bem atualizado, então não deixe de acompanhar, porque com certeza vão ser palavras abençoadas que vão edificar a vida de muitos. Amém, igreja? Glória a Deus. Bom, vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Amém? Carta aos Efésios, capítulo 6, verso 10. Amém? São agora 7h35. Eu creio que não vou demorar, porque a mensagem ela precisa ser objetiva. Amém? Não longa, mas objetiva. A minha mensagem ela precisa ficar gravada no nosso coração, algo que vá de encontro, porque a palavra de Deus ela é assim. Ela vai de encontro ao nosso coração e é algo que fala de uma forma diferente com a gente, né? Às vezes uma pessoa te dá um conselho e você fica meio assim, poxa, mas será? Mas quando alguém te dá um conselho baseado na palavra é diferente, né? A gente, né, se cala, a gente ouve, a gente entende que é a voz de Deus. É o reconhecimento do homem, o reconhecimento da paternidade, né? E a palavra, ela é alimento, ela é forte, ela vem para transformar, para mudar, né? Para fazer com que a nossa vida seja diferente. Amém? E quantos aqui têm tido uma vida diferente depois que experimentaram a palavra de Deus? Viver segundo a palavra. Dá um glória a Deus bem alto aí para estremecer essa igreja. Amém? Porque a palavra de Deus, ela nos dá uma nova vida. Então, Efésios, capítulo 6, verso 10. Amém? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Amém, igreja? Confesso que estou aqui um pouco, né, preocupado, a gente fica um pouco desconcertado. Minha filha está com febre, já há 3 dias não passa, né? E a gente fica com a cabeça naquilo. Eu quero pedir à igreja que nesse momento, então, levante um clamor comigo antes de eu começar essa palavra, né? Porque quando é algo que não cede, a gente fica ali, né, ligado com Deus, pode ser
espiritual. Então eu vou pedir a você que faça um clamor nessa hora rapidinho comigo aqui, antes de a gente começar essa palavra. Meu Pai, em nome de Jesus, dá de espada, meu Pai, em toda potestade maligna, que possa estar se levantando nesse momento para tirar paz, para tirar saúde. Nós não aceitamos, ó Deus, em nome de Jesus, entregamos a vida dela nas suas mãos, que essa febre, meu Pai, cesse para a honra e glória do Teu nome, meu Pai, porque está programado, após o culto, levar ela ao médico, mas que não seja preciso, meu Pai, que ela seja curada a partir de agora, em nome de Jesus. Assim, meu Pai, nós ordenamos em nome do Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Agora eu quero me ligar, obrigado, pastor, me ligar aqui na palavra. Eu quero começar a entender o que a Bíblia está me dizendo sobre armadura. Você sabia que você tem uma armadura espiritual? Se você não sabia que você tem uma armadura espiritual, a carta de Paulo aos Efésios vai trazer ao seu coração esse entendimento que existe uma armadura ao qual Deus te dá para lutar, não visível, amém? Não precisa amanhã você comprar uma espada, um escudo, uma couraça e sair pela rua, preparado para a batalha. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, e sim contra potestades malignas que operam, e muitas vezes nós, humanamente, não conseguimos enxergar. Pode estar acontecendo algo na tua vida, na tua casa, na tua família, alguma tribulação, uma luta que vem, e às vezes a gente vai procurar culpado, apontar pessoas ou causas, mas tem coisas que não são de cunho natural, e sim espiritual. E aí a Bíblia está me dizendo aqui agora que eu preciso preparar essas ferramentas, essas armaduras para combater esse combate. Humanamente falando, nós temos combatido lutas, com a força do nosso braço somente. Mas não é somente dessas lutas que Deus está falando na palavra através do apóstolo. Deus está falando de problemas espirituais, causas espirituais, coisas que não têm origem, não têm fundamento, mas que aparecem para trazer tribulação, para trazer contenda, para causar desentendimento, e a gente às vezes não sabe o que está acontecendo. Quantas pessoas já passaram por problemas assim? Quantas enfermidades às vezes surgem dessa forma? Pastor, já tomou todo o remédio, mas eu já fiz todo o tratamento e o médico diz que eu não tenho nada. Eu quero dizer para você que existem questões espirituais, amém? Nós somos seres de carne e osso, e que temos necessidades humanas, mas eu quero dizer para você que existem problemas espirituais e nós precisamos ter discernimento para entender quando algo na nossa vida não está normal, Existem enfermidades, como por exemplo uma gripe, a pessoa pega, é um vírus, ele vai passando, A enfermidade, é a vontade de Deus para a nossa vida? Não, mas o vírus está aí. E a gente sabe que é uma gripe, vai passar, você vai tomar um antialérgico, vai tomar ali um remedinho, vai orar, vai pedir a Deus e aquilo vai embora. Mas às vezes é algo que se levanta, algo, quantas pessoas já fizeram isso, já passaram por tratamentos, já fizeram vários exames e não se descobre. Às vezes a pessoa está passando por uma tribulação dentro da sua casa, está buscando, está na igreja ali, mas o problema não cede, não cessa. Então são questões espirituais que o Senhor vai me ensinar a usar ferramentas. E aqui ele está dizendo, ele começa a falar sobre a armadura de Deus. A armadura, ela tem uma função de proteger. E é isso que Deus quer, que você seja protegido. Tem pessoas que acham que nasceram para sofrer. Pastor, eu acho que eu nasci para sofrer, porque eu passo por problema atrás de problema, luta atrás de luta, minha vida é só problema. Eu quero dizer para você, irmãos, que você não nasceu para sofrer, você nasceu para ser feliz, você nasceu para conquistar, você nasceu para avançar. Deus criou o melhor para você, amém?
se a gente parar um pouco para olhar na natureza, você vai ver quantas coisas maravilhosas que Deus criou. Você vai ver uma árvore que ela cria um fruto e aquele fruto é comestível, né? Você vai numa montanha e tem lá uma água jorrando cristalina que você pode se banhar e você também pode beber daquela água. Olha quantas coisas Deus criou para nós, né, usufruirmos. Mas existem momentos na nossa vida, né, em que nós vamos passar por situações, como eu falava, que nós não vamos entender. Então, para isso agora, Deus está, né, te entregando uma armadura. E o primeiro item dessa armadura, né, que a Bíblia vai me falar aqui, ela vai me falar sobre a couraça, vestindo-vos da couraça, né? Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça. Amém? Couraça da justiça. A couraça é aquela ferramenta que os soldados usam, um colete, como se fosse um colete de couro, os soldados antigos usavam, e hoje a gente vê na polícia, a polícia usando um colete, né? O nome mudou porque a couraça era de couro, e o colete é feito de um material resistente, né, que ele segura ali alguns calibres de arma de fogo. E o policial ele usa aquilo ali para proteger os seus órgãos vitais, né? Coração, pulmão, enfim. E a Bíblia fala aqui dessa couraça, dessa parte da armadura, couraça da justiça, né? Justiça é tudo aquilo que é considerado justo, digno, verdadeiro, né? E o crente, ele precisa ser justo. Nós precisamos, com esse primeiro item, entender, né, que nós precisamos ser justos naquilo que fizermos. A justiça precisa fazer parte da nossa vida. Essa couraça de Deus sobre a minha vida, quando eu entendo que eu preciso me revestir com as couraças da justiça, então eu preciso ser justo nas minhas atitudes. Vigiar para não praticar injustiça. Uma vez eu ouvi uma frase de uma pessoa que me disse: mas Marcelo, eu tentando acertar, eu erro? Sim. Mas quando a gente tenta acertar, né, quando a gente busca que as nossas atitudes sejam corretas, firmes, né, pautadas na palavra de Deus, mesmo errando, mesmo tentando acertar, nós vamos estar agradando a Deus, né? É justo eu pular uma catraca do ônibus, uma roleta do ônibus? É justo, né, eu deixar de abençoar uma pessoa que está precisando de um alimento, tendo eu na minha casa, né, condições de fazer, né? É justo eu tomar o assento de uma pessoa, né, idosa dentro de uma condução, né? Então a gente precisa entender o que é justiça, né? Porque a justiça ela vai andar junto com a lei. E nós precisamos entender um pouco da lei para praticar a justiça. A Bíblia diz, a lei vai dizer o quê? Que o idoso ele tem prioridade na fila, ele tem prioridade ao sentar. Então é justo eu driblar aquilo ali? É justo eu subtrair algo que não é meu? Não. É justo eu tomar de alguém algo que não é meu para mim? Não. Né? Então a justiça, a de Deus, né, é muito parecida com a dos homens. Claro que a dos homens ela vai haver algumas falhas, mas nós vemos que ela anda muito parecida, né? Se você matar, você vai ser preso. Se você roubar, possivelmente, vai ser preso, né? E existem muitos outros crimes que estão baseados na Bíblia. Então eu preciso mudar comportamento, porque a armadura de Deus me força a mudar comportamento, mudar o meu comportamento, mudar a minha visão das coisas. As pessoas às vezes criticam o cristão porque essa história de cristão, já vi muitas pessoas falar isso, né? Esse negócio de igreja, tem que andar tudo certinho, quer fazer tudo certinho, mas quanto mais a gente acerta, quanto mais a gente faz aquilo que é justo, quanto mais a gente faz aquilo que é correto, né, mais a gente semeia para o futuro. Quantas coisas eu e você fizemos lá atrás de errado, né? Sementes que foram semeadas errado lá no passado,
que vamos colher hoje, né, por conta daquilo que semeamos errado. Mas a partir do momento que eu entendo que eu tenho uma mudança de vida agora, eu vou começar a colher coisas boas, porque eu vou semear coisas boas. Então a Bíblia está falando desse primeiro item da armadura, que é a couraça. Então comece a semear justiça. Não concorde com aquilo que é errado. Às vezes a gente vê uma pessoa, né, para não deixar uma pessoa sem graça, às vezes a gente, né, num debate alguma determinada situação, é claro que eu quero dizer que tem tempo para tudo, né? Mas Jesus, por exemplo, quando ele entra lá no templo e ele vê os cambistas vendendo dentro do templo do Senhor, o que ele faz? Ele não se preocupou com a opinião dos outros, ele derrubou aquilo e falou: que raça de víboras, né? O que fazeis? Fazeis um covil de lobo da casa do meu pai? Então, muitas vezes, ser justo vai incomodar. Você denunciar aquilo que é errado, né? Com certeza você vai ganhar muitos inimigos como Jesus ganhou. Mas às vezes é necessário, em alguns momentos, a gente, né, se impor, né, para que a verdade, a justiça de Deus, ela venha à tona. Se você conhece uma pessoa que está passando um problema, que está passando uma luta, confronta ela. Confronta ela para se consertar. Porque a Bíblia vai dizer o quê? Aquele que sabe, porém, o bem que tem que fazer e não faz, comete pecado. Então, se você sabe que seu irmão está andando no erro, de repente está em adultério, está na prostituição, né, tá no uso de drogas, e você não faz nada, a gente acaba sendo conivente com aquilo, culpado daquele sangue. Claro que Deus vai dar sabedoria, momento certo, hora certa de falar, né, ocasião. Deus vai preparar tudo, né, para que você seja uma grande bênção, para que você faça a diferença. Aí, o problema é quando eu já não me incomodo mais. Quando eu não me incomodo mais com aquilo que é errado, quando eu não me incomodo mais, né, com o problema, quando eu não me incomodo mais com a injustiça, quando aquilo faz, né, não me causa mais dor, estranheza. Esse é o problema, quando eu me acomodo com aquilo que é errado. E muitas vezes a gente se acomoda com coisas erradas na nossa vida, né? A Bíblia ela vai falar mais embaixo. Estais, pois firmes, cingindo-vos com a verdade. Está falando da própria couraça, né? Como é difícil muitas vezes falar a verdade, né? A gente mente sem perceber às vezes. A Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque a gente mente, né? E a verdade é algo que às vezes é complicado se lidar com a verdade. De repente você está trabalhando numa firma, você sabe que tem alguém roubando lá, que está desviando um recurso, e aí seu patrão chega para você e pergunta: olha, você está sabendo de alguma coisa que está acontecendo errado, que eu estou desconfiando aqui? E aí você fica receoso que aquela pessoa vai perder o emprego, ou que vai sobrar alguma coisa para você. Você fala: não sei de nada não quero me meter nisso, né? Olha como às vezes é difícil. Bate alguém lá no teu portão, alguém que você não quer atender, né? De repente um cobrador, ou uma pessoa que você não está muito afim de falar com ela naquele dia, e você manda alguém falar: diz que eu não estou. Alguém liga para o seu telefone, o telefone toca, você dá para alguém atender: olha, fala que eu não estou aqui, fala que eu estou lá. São pequenas coisas que a gente vai adaptando a nossa vida, aquilo vai virando costume. Mas Jesus está me dizendo que eu preciso fazer justiça, preciso andar com a verdade na minha boca, na minha vida, no meu coração. Então essas coisas precisam começar a me incomodar. Deus vai dar estratégia para que cada um se saia bem no momento certo, né? Como eu falei, vai haver momento. E conforme você vai consertando a tua vida, pode ter certeza que Deus vai te dando estratégias para você sair de repente de alguma situação. Deus vai te dar estratégia. E você vai ver que a verdade, ela não é tão impossível assim, não é tão difícil assim. Porque nós sabemos que quem é o pai da mentira? O diabo. O diabo é o pai da mentira. Então, quando eu me acostumo à mentira, né? Não sei se você conhece alguém assim. Tem pessoas que se acostumam à mentira, a mentira já
não tem problema nenhum na vida dela, mas para nós que somos cristãos, somos homens e mulheres de Deus, nós não podemos compactuar com a mentira. Então, se tem algo na tua vida, né, que precisa ser arrancado, mentira, né, injustiça, se vista com a couraça da justiça. A Bíblia está dizendo que eu preciso tomar toda a armadura de Deus. Então, primeiro é a couraça da justiça. Segundo, calçai os pés com o evangelho calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Irmãos, né, a nossa perna, os nossos pés são importantes para nós, né? Porque ela nos levam a algum lugar, nos mantém firme, nos mantém em pé. Mas a Bíblia está falando aqui que eu preciso calçar os meus pés com a preparação do Evangelho. O que é isso? Base, né? Nós temos um solo, temos o nosso pé, ele está firme a base. Mas aqui tem algo espiritual sendo falado. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Firma o teu pé em terra firme. Amém? O que é firmar o pé em terra firme? É fortificar a tua fé em solo firme. A Bíblia diz que a casa edificada na areia, ela pode ruir, ela pode vir o chão. Mas a casa edificada na rocha, pode vir a tempestade que ela vai se manter de pé. Então o Senhor está te orientando a calçar uma sandália invisível, mas que vai fazer você se manter firme no momento da adversidade. Amém? Pastor, mas como eu me mantenho firme? Como eu calço essa sandália da preparação do Evangelho? Fundamentando a sua fé, valorizando a palavra de Deus, tendo seriedade, entendendo que a palavra de Deus é coisa séria, né? Entendendo os propósitos de Deus para a minha vida, os objetivos de Deus para a minha vida. Quando eu começo a entender isso, né, eu já não fico fraco por qualquer coisa. Eu já não me deixo levar por qualquer tipo de conversa, né? Tem pessoas que são assim, você pode tentar dobrar ela, que ela está firme ali, né? E é momento difícil, passando por luta, tempestade na vida, mas ela está ali, ela não recua. Por quê? Porque ela tem base, ela entendeu o propósito de Cristo. E é difícil a gente falar isso, pastor Carlos, diaconisa Karen, diaconisa irmã Silvia, mas tem pessoas que elas só estão na igreja, mas elas não estão em Cristo. Elas só estão na igreja, elas estão ouvindo, é uma boa mensagem, é agradável, mas Jesus está falando de mudança de vida. Amém? Jesus está falando aqui de mudança de vida. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Eu preciso estar firme. Eu preciso ter objetivo, eu preciso ter propósito na minha vida. E esses propósitos, todos eles, Deus precisa estar incluído neles. Quando você inclui Deus nos propósitos da sua vida começa a mudar, começa a ser transformada. Não é qualquer luta, qualquer adversidade que vai nos tirar da presença de Deus. Por quê? Porque nós temos base. Amém? Quando nós começamos a construir a nossa fé, a gente começa a entender quem é Deus. Qual o propósito? Que Deus, o que o Senhor quer com a minha vida? Por que eu fui criado? Qual o propósito que o Senhor tem comigo? Qual o propósito que o Senhor tem com a minha família? E Deus, Ele vai começar a criar um relacionamento com você. E Ele vai levar pessoas a falar com você, e você também vai falar com Ele através da palavra, né? Através da Bíblia. E Deus começa aí um relacionamento, e esse relacionamento ele vai se consolidar. Um casal, né, quando se conhece, ainda são namorados, eles começam ali a conversar, e eles vão conversando sobre o que eles gostam, sobre, né, as preferências, né, a comida, os pratos, as cores, os lugares, e aquilo vai criando uma consolidação. Até o momento que eles decidem, não, agora eu decidi que você, né, é a minha metade que faltava, vamos casar, vamos. E ali aquilo vai se consolidando.
o casal vai se fortificando, né? Eles vão desenvolvendo uma amizade, uma parceria, né? Por quê? Porque houve ali um envolvimento, né? Houve um envolvimento, houve uma troca, e é isso que Jesus está chamando a mim para você. Jesus quer envolvimento comigo e com você, e esse envolvimento vai fazer com que eu tenha raízes, e pode balançar o barco, e pode vir a tempestade, que a gente está firme. O diabo, ele vai sempre tentar destruir, tirar o foco, o meu foco, o seu foco. Ele vai sempre estar tentando. Mas quem tem propósito com Deus, quem quer viver o melhor de Deus, quem já viveu o melhor de Deus, quem tem experiência com Deus, irmãos, não larga Deus. Aleluia. Está disposto, quem viveu experiências com Deus está disposto a trocar tudo. O pastor Carlos pregava na quinta-feira sobre aquela pesca. Quando Pedro vê a glória de Deus ali dentro daquele barco, a primeira coisa que ele faz, ele volta para a areia, volta para a praia, puxa o barco para cima, e a Bíblia vai dizer que ele deixa tudo para seguir Jesus. Pedro ali estava priorizando o que era mais importante na vida dele. Eu não quero dizer para você que o seu filho não é importante, que o seu marido não é importante, que a sua esposa não é importante. Não estou dizendo isso, que cuidar dos seus bens não é algo importante. Mas eu quero dizer para você que Jesus precisa ser o mais importante na sua vida. Às vezes a gente abre a boca e diz: mas Deus é tudo para mim, Jesus é tudo para mim. Aí quando se levanta um problema dentro de casa, aí a pessoa deixa de vir à igreja, por causa do cônjuge, deixa de vir à igreja por causa do filho, deixa de vir à igreja por causa do trabalho, deixa de vir à igreja por conta de uma tribulação. Será que realmente Jesus é o mais importante? Porque quando nós queremos viver o sobrenatural e receber de Deus coisas sobrenaturais, nós também precisamos, fazer algo sobrenatural para Deus. Ultrapassar os nossos limites, vencer os nossos desejos, as nossas vontades, para colocar Deus na frente de tudo. E isso não é cegueira espiritual e nem lavagem cerebral não, irmãos. Porque quando a gente coloca Deus na frente de tudo, Deus vai fazer de tudo para abençoar a nossa vida. Deus vai fazer o impossível, sobrenatural, amém? Para te abençoar dentro de uma tribulação, dentro de uma tempestade. A verdade é que nós queremos viver o sobrenatural de Deus, mas não estamos dispostos a fazer coisas sobrenaturais para Deus. Orar de madrugada, subir monte num dia de frio, às vezes de chuva, orar na casa de uma pessoa, vir à igreja no dia que você está cansado, vencer a carne. A armadura de Deus me ajuda a vencer a carne. Então eu entendi que eu tenho uma couraça e agora eu tenho uma sandália. Eu preciso estar fundamentado, eu tenho um sapato. A Bíblia fala que calçar os pés com a preparação do Evangelho, a Bíblia diz que eu preciso ter firmeza, eu preciso ser firme. Eu não posso ser aquela pessoa que quando alguém vai numa roda de amigos ali, começa a falar mal da palavra, do Evangelho, eu vou dar aquele risinho e vou sair. Não, muitas vezes nós vamos precisar nos impor sim, ser aquela pessoa sem graça sim, ser muitas vezes aquela pessoa que vai ser inconveniente naquele momento sim, Por quê? Porque é nesses pequenos momentos que nós vamos ser provados. Nessas vezes, nas pequenas coisas é que vem a provação e às vezes a gente não percebe que está sendo provado, Aí se envergonha do Evangelho, e Jesus vai dizer o quê? Que aquele que se envergonhar do Evangelho e da palavra, o Senhor também o rejeitará. Eu não quero ser rejeitado, eu não quero que você seja rejeitado, então nós não podemos nos envergonhar de quem somos e daquilo que somos. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Existem aqueles escudos antigos, a gente vê nas novelas de época, como essas que passam na Record,
e que são muito boas por sinal, né? Em vez de você estar vendo Pantanal, vai lá para Record para ver Reis, né? Para ver uma... É verdade, gente, eu conheço muito crente que está lá vendo Pantanal, né? Muita gente está vendo Pantanal, vai ver Reis, você vai ser edificado pela palavra. Ah, pastor, mas eu quero ver Pantanal. Tudo bem, né? É uma escolha, uma opção de cada um, mas eu tenho certeza que você vai se edificar vendo algo que é de Deus para a sua vida. E aí a Bíblia vai dizer que embraçando sempre o escudo da fé. Os escudos antigos, é onde eu estava falando ali, são aqueles escudos, às vezes a gente vê um escudinho redondo, né? Aquele escudinho antigo. Mas se você ver um escudo, né, da tropa de choque, você vai ver que o escudo deles é grandão. Ele encosta o escudo no chão, segura assim, ele vai proteger ele todinho, o corpo inteiro, né? E é desse escudo aqui que Deus está falando. Por quê? Porque quando eu dou ouvido a coisas que não vale a pena, eu sou contaminado por aquilo. Entenda bem a importância de você se encher daquilo que é importante, daquilo que vai trazer crescimento, que vai edificar a sua vida, né? Você tem um escudo, aí você está ligado, quando alguém te fala uma coisa, você coloca o escudo. Opa, não vou escutar não, porque essa pessoa está, né, tá me agredindo, está falando coisas aqui que não vão me edificar, então vou colocar o escudo. Mas aí às vezes a gente senta lá na frente da televisão e deixa aquele conteúdo entrar no nosso coração, e ali tem traição, aí tem todo tipo de abominação, e a gente está ali se deleitando com aquilo. Não que seja ruim ver televisão, porque eu gosto, às vezes vejo filmes, né, vou ao cinema, mas eu tenho que ter cuidado, vigiar com aquilo que pode me contaminar. A gente tem que ter muito cuidado. De repente você está ali na frente da televisão assistindo, e aí aquele marido agressivo, chato, que você está doido para quebrar a televisão e dar um soco nele, e ele está ali, agressivo, bate na mulher, trai a esposa, e aí uma hora surge uma oportunidade dela conhecer alguém, e ela começa ali um laço de traição também, conhece uma pessoa, e a gente fica torcendo para aquilo ali. Ah, bem feito, tinha que tomar mesmo, né? Estava lá batendo na mulher, agora tomou o troco, a gente vai ser conivente com aquilo. O nosso sentimento, o nosso coração engana a gente. E a gente vai achar que naquele momento ali está sendo feita uma justiça, mas não está, né? Por quê? O mal está sendo pago com mal. Pode haver coisa boa nisso? Não pode. O mal você paga com bem. Ah, pastor, mas eu tenho que aceitar apanhar dentro do meu... Não, eu não estou falando isso aqui, né? Mas você não vai pagar o mal com o mal, você vai fazer aquilo que é certo. Tá sofrendo agressão dentro de casa, está apanhando, já orou, já conversou com o pastor, não parou, larga ele. Manda, dá linha na pipa. Não quer, né? A mulher não tem que ser agredida, nem a mulher nem o homem tem que ser agredido. Se isso persiste, né? Você não pode viver num relacionamento desse. Eu sou bem aberto para isso, né? Tem pessoas que falam, pastor, tem que jejuar, orar. Orar? Numa dessa a mulher pode levar uma facada, levar um tiro, e aí? Né? Quando acontecer uma agressão mais grave, mas tem que agir pela fé, mas a fé ela vai andar segundo a sabedoria, né? Eu tenho que ter sabedoria, eu vou orar, orou, não aconteceu, o milagre não aconteceu, opa, peraí, até quando eu vou passar por isso, né? Então, voltando ao escudo, eu preciso me proteger, né, dos dardos inflamados do maligno. Setas que às vezes vêm no coração, às vezes a pessoa fala uma palavra, você já está irado, né? Quem aqui já passou por isso? Às vezes você já está irado, aí a pessoa fala uma palavra, né? Aquilo entra no seu coração, de repente alimentando um problema, né, que você está vivendo, e aquilo vem como uma bomba, e você fica mais irado ainda, porque entrou, amém? O escudo ele não permite que o dardo entre. Mas pastor, como assim, pastor? Quer dizer que quando a pessoa falar comigo alguma coisa, eu vou colocar o escudo? Não. Quem vai fazer esse escudo aparecer na tua frente, agir em teu favor, é você mesmo. Quando você ouvir uma palavra, né, você repreender em espírito, não deixar aquilo entrar no teu coração, uma palavra que não vai, né, trazer crescimento para você, uma palavra de repente de afronta, uma palavra que vai, sei lá, de humilhação, não receba.
Usa o escudo. Eu não recebo, Senhor, eu não recebo. E fala em espírito. E se quiser falar audivelmente, fala também, né? Nós não temos que receber aquilo que Deus não tem para a gente. Então começa a usar, começa a se blindar, né? Com essa ferramenta que Deus te dá. E principalmente não emprestar justamente o nosso ouvido, né? Porque o mal ele vai entrar pelo ouvido, né? O que contamina o homem é o que sai da boca. E a Bíblia diz o quê? Não que entra. Mas o que sai da boca tem que primeiro entrar, né? Primeiro você ouve e depois você fala. Primeiro você aprende, né? Então muito cuidado com aquilo onde você coloca a sua atenção, onde você está colocando os seus ouvidos. Então, né, escudo, né? Eu preciso me proteger. Lembrando que, e eu vou falar isso até mais no final, todos esses itens da armadura compõem a palavra integralmente. Eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso conhecer a palavra para me defender do diabo. Amém? Primeiro, para saber quem é Deus, e segundo, para me defender do diabo. Tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação, né? A Bíblia está falando aqui sobre um capacete. O soldado, quando ele vai à guerra, ele usa um capacete para se proteger da bala, né? Naquela época, se proteger da espada ou da flecha, né, de alguma forma. Mas a Bíblia está falando aqui de cabeça. E cabeça representa autoridade. Jesus é o cabeça da igreja. Ele é a autoridade da igreja, né? Então, muito cuidado com o que você coloca sobre a sua cabeça. Muito cuidado, né, com a pessoa, né, que de repente está te influenciando, com a pessoa que você está conversando. Porque não somente a imposição de mão, mas, né, nós vamos entrar aqui um pouco também com um dado, a pessoa ao qual você, né, de repente divide ali seus problemas, que de repente é uma grande influenciadora ou um grande influenciador na sua vida, né? Nós vemos aí hoje na internet, está cheio de influenciador, cheio de influência. Aí você vai escutar o que esses influencers têm para influenciar. Numa grande parte não tem nada que se aproveite ali. Algumas coisas sim, até sim, né? Mas numa grande parte não tem nada que edifica, né? Tem pessoas que têm, né? Como é que eu vou ouvir uma pessoa que não tem uma base cristã? Se eu sou cristão, como que eu vou ouvir? Como que eu vou tomar conselho? Como que eu vou ser influenciado por uma pessoa que não tem base cristã? É claro, sim, a gente vai, né, em todas as experiências que a gente vai passar, a gente vai reter aquilo que é bom. De repente você está lá no meio da sua família, né, e ali, né, você vai reter aquilo que é bom que está sendo falado, né, e o que é bom você retém, o que não é, você lança fora. De repente no seu trabalho, você está no meio de profissionais ali, você precisa estar naquele ambiente, precisa conviver e nós precisamos ser o sal da terra, né? Precisamos estar envolvidos sim, mas eu não posso me deixar contaminar. Então você vai reter o que é bom, você vai aprender, você vai se tornar um bom profissional, você vai ter diversos amigos, mas não precisa se contaminar. Então muito cuidado, né, com aquilo que, volto o capítulo anterior, o verso anterior, muito cuidado, né, com aquilo que você dá ouvido, muito cuidado com a influência sobre a sua vida, né? Porque a cabeça, né, ela é o comando do corpo, né? Então todo o corpo, né, ele é direcionado pela cabeça. Você vê a pessoa sem braço, sem perna, sem um membro, mas que sem a cabeça ninguém nunca viu aqui, né? Eu nunca vi, né? Dizem que tem uma mula sem cabeça que anda por aí, mas eu nunca vi. Isso é do diabo esse negócio. Amém? Não existe. Né? Que a cabeça é o comando do corpo. E a Bíblia também vai me falar agora sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? O que eu faço com a espada? Né? Eu guerreio, eu vou guerrear. Quem tem uma espada vai guerrear. O soldado que tem uma espada vai guerrear. Então, o que é a espada? A espada é a palavra de Deus. O que vai me dar base, né, para resistir ao dia mal, o que vai me dar base para continuar e não desanimar, né, o que vai me dar base para influenciar as pessoas, para
trazer Deus para a vida das pessoas, para trazer um refrigério para a vida das pessoas, é a espada do Espírito, a palavra de Deus. E aqui, talvez seja um dos pontos mais importantes, porque se eu não tiver a espada, e espada não é Bíblia debaixo do braço, não é Bíblia no Salmo 91, em cima da mesa, né? Você tomar a espada é você colocar a espada no teu coração, na tua mente. Amém? A Bíblia não foi feita para estar em cima da mesa, não foi feita para estar no nosso coração. Nós precisamos ouvir, né? A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir e ouvir. Ouve, 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 ouve. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí vem a fé. É por isso que muitas vezes a gente precisa gastar esse tempo que a gente tem, investir, não vou nem dizer gastar, mas investir o nosso tempo em Deus. Porque eu preciso conhecer a Deus. Como que eu vou servir a Deus? Como que eu vou entender os projetos de Deus, os propósitos? Eu não conheço. Né? Tem pessoas aqui que são mais chegadas, né, do pastor Marcelo. Tem pessoas que já não são tão chegadas. E de algumas eu vou poder dizer, não, ó, esse irmãozinho aqui, assim. Outros, de repente, não. Por quê? Porque há uma proximidade, há um contato, né? Então, esse contato, né, com a palavra vai me edificar, vai me fortalecer, vai me trazer crescimento e eu vou saber com quem eu preciso lutar. Às vezes a gente fica chateado com a pessoa, às vezes a gente fica chateado com uma situação, né, a situação que o Brasil está vivendo, a situação que o mundo está vivendo, como as coisas, né? Mas quando eu dou ouvido à Bíblia, eu vou entender por que essas coisas estão acontecendo. Eu vou entender por que o mundo está nessa situação. Por que as pessoas estão com o coração tão duro. Está tudo na palavra, está tudo na Bíblia. Mas é tão difícil a gente parar para poder ler a Bíblia. A gente dá atenção às vezes a tanta coisa, né? Para ver uma série, para dar atenção, né, à família, às vezes é importante dar atenção à família, né? Para ver um noticiário, mas para ler a Bíblia a gente tem uma dificuldade muito grande. Por quê? Né? Porque o diabo quer que eu e você continuemos ignorantes, desconhecedores da palavra de Deus. Hoje nós estamos vendo claramente, através das mídias sociais, o que tem acontecido no Brasil e no mundo. Mas antigamente a gente não conseguia ver isso. A gente só conseguia ver aquilo que o noticiário nos informava, aquilo que o jornal informava, ou alguém ligava de longe para te falar. Mas hoje você tem a mídia social que te esclarece tudo, porque hoje está muito claro, há informação, né? E a informação é importante, e quanto mais informação eu tenho de Deus, mais forte eu fico. Quanto mais informação de Deus você tiver, mais forte você vai ficar. Amém? Às vezes as pessoas, né, passam por problemas, como foi falado aqui no início, e não sabem por que estão passando. Muitas vezes vê os acontecimentos, porque a Bíblia fala de tudo, né? Sobre o final dos tempos, né? Como a terra se comportaria, né? Como a natureza se comportaria, e a gente está vendo tudo acontecer. No Brasil hoje, em algumas áreas, já tem ali, né? Não com tanta intensidade como na Flórida e em outros países, mas já tem furacão passando no Brasil. Já tem neve caindo em alguns estados. Né? As coisas estão mudando. Esses dias eu estava vendo um calor nos Estados Unidos como nunca antes, batendo recorde de temperatura, 40 e poucos graus. Geleira está descongelando e a terra está dando sinal. Mas se a gente não conhece a palavra, a gente não sabe. A gente começa a achar que tudo é normal, e esse é o problema, o nosso problema hoje é a gente achar que tudo é normal. A família está se destruindo, se separando, né? Pai
agredindo o filho, rejeitando o filho, jogando em lixeira, e a gente vai começando a achar, de tanto viver aquilo, de tanto ver, a gente vai achando que essas coisas é normal, mas não é. Não é, né? Porque já estava predito na Bíblia. Deus já havia nos alertado que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E não é só o amor pela palavra, por Ele, não, por Deus, não, mas é o amor mesmo entre as pessoas, né? Como mandamento, Deus vai nos dizer, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Ao teu Deus sobre todas as coisas, que é primeiro, né? E todo o resto vai se resumir na humanidade. Nós somos imagem e semelhança de Deus. É por isso que é tão grave quando a gente faz algo de mal para alguém. Por quê? Porque nós estamos fazendo mal ao próprio Deus. Entenda bem, se eu e você somos filhos de Deus, se você fizer mal para alguém, você vai estar fazendo mal a quem? A Deus. Se mesmo aquela pessoa que está lá toda errada, implica com você e está te perturbando, está causando problema na tua vida, ela é imagem e semelhança de Deus. Então eu preciso começar a entender essas coisas para que a minha vida comece a mudar. Eu preciso começar a entender Deus, tentar entender o propósito, a mentalidade de Deus e aquilo que Ele quer para a minha vida. E eu tenho aqui na Bíblia uma armadura. Eu sei que parece papo de doido, né? Pô, esse papo, pastor, esse parece ser papo de doido, a armadura de Deus, coisa que eu não vejo e tal, mas que negócio, né? Mas Deus está aqui nos orientando a nos revestir dessa armadura. De repente você não vai nem perceber, mas aí você está lá na sua casa e aí vem alguém, eu tenho que te contar um negócio, você não sabe o que o marido de fulana fez com ela, olha, eu olhei que você faz o seguinte, fala não, quero saber não. Escudo entrou ali, você nem viu. Você usou o escudo e não viu, porque você não deixou o dardo entrar. De repente uma pessoa, eu tinha algumas coisas para te dizer. Você precisa saber de algumas coisas, meu querido, por favor. Não é o momento, não quero conversar, vamos... se eu te fiz alguma coisa, eu te perdoo. Você usou a armadura ali e às vezes nem percebeu. Você usou o capacete, usou o escudo, usou a espada e nem percebeu. A armadura de Deus. A gente não pode ser guiado, e eu já estou terminando, pela carne, e sim pelo Espírito. Porque a carne, né, se nós formos guiados pela carne, nós vamos fazer as obras da carne, né? E as obras da carne são mais, mas as obras do Espírito trazem vida para nós. Então tem que haver uma mudança de vida em mim e em você. Nós precisamos passar por essa mudança todos os dias buscar. Não pense, né? Mas o pastor Marcelo está ali, estou pregando. Irmãos, não pense vocês que se eu não der manutenção na minha fé, eu não caio. Porque a carne ela vai estar gritando ali para aquilo que é errado. Mas o Espírito precisa ser mais forte que a carne. Todo dia eu preciso, né, falar para mim mesmo, pastor Marcelo, o Espírito precisa ser mais forte que a carne. Porque a carne vai querer praticar as coisas da carne, né? E a Bíblia vai dizer o quê? Né? Que é bebedice, glutonaria, né? Prostituição, adultério, fornicação, todas essas coisas que são obras da carne. E com o Espírito eu preciso aprender a lutar. Então eu quero dizer, irmão, você pode. Minha irmã, você pode vencer qualquer situação na sua vida, você pode suportar a situação que você quiser suportar. Deus te capacita e você pode vencer. O mal pode se levantar dentro da sua casa, Deus te dá autoridade naquele lugar, aleluia. Deus te levanta para ser autoridade dele, mas Deus está dizendo, me conheça, tenha relacionamento comigo, aleluia, tenha contato comigo, ouça a minha palavra, busca na minha palavra. E eu falo, irmãos, porque eu sei o quanto tem sido difícil. Parece que os dias, você acorda quando você vê está na hora de dormir, eles estão passando muito rápido, e essa falta de tempo às vezes nos afasta de Deus. E é isso que nós precisamos estar atentos. O que está te afastando de Deus? O que está impedindo o teu tempo de qualidade com Deus? Isso nós precisamos estar atentos, para que a armadura a gente possa
né? Não adianta somente você usar, pastor, eu tenho um bom sapato espiritual, pastor, eu tenho um bom escudo. Não, Deus está dizendo, revesti-vos de toda a armadura. Não pode faltar nenhum item, irmão, porque se faltar um item está pela metade. Deus está chamando a mim e a você para uma grande obra. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu já vou estar encerrando essa palavra. Mas Deus está chamando a mim e a você para uma grande obra. Aleluia. Você está disposto a pagar o preço? Porque é lutar contra a carne mesmo. É lutar, né? A cada dia nós travamos uma grande batalha contra a carne, né? A gente às vezes não quer perdoar, precisa perdoar. Não quer amar, precisa aprender a amar. Não quer dar o braço a torcer para entender que está errado e reconhecer que estava errado, precisa dar. Amém? E todas essas coisas vão nos aproximando de Deus. Quanto mais bem eu faço, né, mais eu me aproximo de Deus. Quanto mais eu pratico o bem, mais eu me aproximo de Deus. Eu fico pensando, Deus, que perda de tempo seria a gente passar a vida toda indo à igreja e no final disso tudo perder a salvação. Amém? Você crê, irmão, tem pessoas assim? Ela passa a vida dela toda indo à igreja, mas ela nunca conheceu Jesus. Ela nunca se aproximou de Jesus, ela gostou do ambiente, ela gostou da comunhão, ela gostou de estar ali, mas o coração dela estava longe de Jesus. Nós não podemos ser uma dessas pessoas, pelo contrário, amém? Nós não podemos nos acomodar. É tão bom às vezes ficar em casa, lá no sofazinho, meu Deus, aquela cobertinha, aquela comidinha quentinha, né? Mas aí Deus está sempre criando situações para tirar eu e você do comodismo. E às vezes, né, quando a coisa não acontece pela nossa vontade, às vezes acontece contra a nossa vontade, e às vezes Deus tira a gente de um comodismo para que, né, os planos dele sejam completos na nossa vida. Não adianta lutar contra Deus. Se você ouviu a palavra, irmãos, né? Se você tem dado ouvido a Jesus Cristo, eu quero dizer que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu vi pessoas que se afastaram, vi pessoas que, né, saíram da presença de Deus, mas não conseguem colher coisas boas mais, porque conheceram a verdade, beberam da água da vida e depois voltou lá, né, para tomar da água que o mundo tem para dar. Se você está aqui nessa noite é porque Deus te chamou e não dá mais para você viver sem Ele, não dá mais para você ficar sem esse Deus, não dá mais para negociar. Às vezes a gente acha que está faltando algo na nossa vida. Quantas pessoas já tiveram essa impressão? Poxa, está faltando algo na minha vida. Parece que está faltando um pedaço, alguma coisa está faltando. Eu quero dizer para você que esse lugar, ele vai ser preenchido por Cristo. Aleluia. Às vezes a gente está na obra de Deus, a gente está servindo a Deus e a gente sente às vezes que falta algo a ser preenchido. Eu quero dizer para você, Deus quer usar você. Deus quer usar você como um instrumento poderoso nas mãos dele. Quantas pessoas já se sentiram assim, às vezes está na igreja, mas parece que tem um pedaço que está faltando, e a gente fica recusando, e a gente fica recuando, e a gente fica ali recalcitando contra os grilhões. Mas Deus quer te usar, irmão, e Ele vai te incomodar, vai levantar pessoas, vai falar através de pessoas para você, você vai sentir essa necessidade. Mas quando a gente está vivendo a plenitude do Evangelho na nossa vida, irmãos, né, aí as coisas começam a ficar diferentes, porque a gente entende, porque a melhor coisa é ser usado por completo. Paulo vai dizer que ele se fez prisioneiro por Cristo, né? Ele se fez prisioneiro, foi uma decisão dele, ele decidiu. E quando a gente decide, irmãos, nada pode nos fazer pensar diferente. Quando a gente toma uma decisão na nossa vida, nada
pode nos deixar pensar diferente. Eu quero nessa noite convidar você, se de repente você ouviu essa palavra, pastor, eu ouvi essa palavra, eu quero essa armadura, eu quero viver diferente, levante a sua mão e eu quero orar por você. De repente você está afastado dos caminhos do Senhor, de repente você está afastada, eu quero orar por você. De repente você não recebeu ainda Jesus, não fez isso publicamente, eu quero orar por você. Se existe alguém assim nessa noite, levante a sua mão. De repente, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu creio que Deus, Ele trabalha assim, porque não é o pastor Marcelo, mas é Deus que fala, não é o pastor Carlos, mas é o pastor Itamar, e a gente vai ser usado na nossa simplicidade, do nosso jeito, cada um é usado. Deus quer usar você do seu jeito. As pessoas que você vai alcançar, pastor Marcelo não vai alcançar. As famílias que você vai alcançar, pastor Carlos não vai alcançar. Deus usa cada um de uma forma. Você é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Existe mais alguém assim que gostaria de voltar, que gostaria de viver uma nova vida com Deus? Eu quero orar por você também. Senão, eu vou estar orando pela vida da irmã, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai estar fazendo essa obra maravilhosa. Vem, se quiser, se tiver vontade para vir aqui na frente, pode vir aqui na frente, eu quero orar por você, em nome de Jesus.